Olá, eles estão por aí, em todo lugar. São invisíveis, absurdamente simples, mas têm um poder imenso de transformar o nosso mundo. Hoje a gente vai desvendar uma das maiores, se não a maior, controvérsia da biologia: os vírus. Pensa bem, todo mundo já pegou um resfriado, uma gripe, né? A gente vive ouvindo falar sobre dengue, zika e mais recentemente a gente sentiu na pele o impacto global da Covid-19. Por trás de tudo isso está sempre o mesmo tipo de agente. Mas o que eles são exatamente? Vamos mergulhar de cabeça nisso. Então, para começar, a gente precisa entender a natureza desse invasor. O que, afinal de contas, define um vírus? A definição até que parece simples, né? Pensa assim, ó. Um vírus é basicamente uma cápsula de informação. Ele não tem células. Isso é importantíssimo. Todos os outros seres vivos, como nós, as plantas e até as bactérias, são feitos de células. O vírus não. Ele é só um material genético, que pode ser DNA ou RNA, protegido por uma casquinha de proteína. E só. E essa estrutura, por mais minimalista que seja, é super eficiente. O material genético é tipo o cérebro da operação, sabe? É o manual de instruções com tudo o que precisa para criar novos vírus. O capsídeo? Bom, o capsídeo é a armadura que protege esse manual. E aí, alguns vírus, tipo da gripe, têm um truque a mais na manga, um envelope, que é basicamente um disfarce, uma capa de gordura que ele rouba da própria célula que infecta. Isso ajuda ele a enganar e invadir outras células sem ser notado. Esperto, né? E aqui está o ponto central de tudo. Um vírus sozinho, solto no ambiente, ele não faz absolutamente nada, nada mesmo. Ele não respira, não se alimenta, não cria a própria energia. Ele precisa, e a palavra aqui é obrigatoriamente, de uma célula viva para conseguir seguir as suas próprias instruções. Por isso a gente chama eles de parasitas intracelulares obrigatórios. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. Quando o vírus invade uma de nossas células, ele sequestra a célula inteira, toda a maquinaria dela. A célula para de trabalhar para o nosso corpo e começa, de forma forçada, a trabalhar para o vírus. Ela vira uma fábrica de cópias e mais cópias virais, sem parar. É isso, ela se torna uma verdadeira célula zumbi. E essa dependência total, essa necessidade de um hospedeiro, nos leva direto para o olho do furacão, para uma das perguntas mais fascinantes e polêmicas de toda a biologia. Pois é, fica aí a pergunta, né? Se eles são completamente inertes do lado de fora e só ganham vida quando infectam a gente, como é que a gente deve classificar essas estruturas? A comunidade científica se divide totalmente e os argumentos para cada lado são muito, muito fortes. Primeiro, vamos dar uma olhada no lado que defende que vírus não são vivos. Para essa galera, eles são como máquinas biológicas super complexas, mas sem vida própria. O principal argumento aqui é a teoria celular, que é um dos pilares da biologia, e diz que todo ser vivo é feito de células. Bom, os vírus quebram essa regra, né? Eles também não têm metabolismo próprio, dependem totalmente da energia e da matéria-prima da célula que eles invadem. E o mais bizarro de tudo, fora de uma célula, eles podem se cristalizar, viram tipo um grão de sal, um mineral, uma coisa completamente inerte. O microbiologista Nigel Brown resumiu essa ideia de uma forma genial. É como se o material genético fosse o presente, a informação preciosa, e o capsídeo fosse a embalagem. É uma partícula só esperando para ser aberta pela célula certa. Mas por si só, não tem vida. Ok, o argumento da máquina inerte é bem forte, convenhamos. Só que ele deixa uma pulga atrás da orelha. Uma pergunta no ar que leva a gente direto para o outro lado da discussão. Se eles não são vivos, como é que eles conseguem sofrer mutações, se adaptar e evoluir, como a gente vê o vírus da gripe fazendo todo o santo ano? Então vamos lá, e vamos ver agora os argumentos de quem defende que sim, vírus deveriam ser considerados uma forma de vida. Uma forma de vida bem peculiar, mas ainda assim, vida. Esse lado do debate se concentra em características que são, sem dúvida, biológicas. Eles têm material genético, a mesma base de informação que todos os seres vivos usam para passar suas características adiante. E o ponto crucial, eles evoluem. Durante a replicação, acontecem erros que a gente chama de mutações. Se uma dessas mutações ajuda o vírus a sobreviver melhor ou a se espalhar mais fácil, ela é passada para as novas gerações. Esse processo de adaptação, isso é uma das definições mais fundamentais da vida. Aqui a gente consegue visualizar bem o conflito. De um lado, a ausência de células e de metabolismo. Do outro, a presença de material genético e a capacidade inegável de evoluir. É um verdadeiro paradoxo da biologia. O que será que pesa mais nessa balança, hein? Certo. Então, depois de ouvir os dois lados dessa história, qual é a resposta final da ciência?
Chegou a hora do veredito. E a resposta é que não tem resposta. É isso mesmo. A ciência ainda não bateu o martelo, não chegou a um consenso e, quer saber? Isso é fantástico, porque mostra exatamente como a ciência funciona. Ela está sempre em construção e as nossas definições, às vezes, precisam ser desafiadas. A forma mais comum hoje em dia de descrever os vírus é exatamente essa. Eles estão no limite, na fronteira entre o que é químico e o que é biológico. Eles desafiam a nossa própria definição do que é vida e forçam a gente a pensar de um jeito mais amplo sobre o que realmente significa estar vivo. Tá, pode parecer um debate meio filosófico, né? Ah, é viva ou não é? Mas por que isso importa na prática? E a resposta é: importa e importa muito. Doenças como dengue, HIV, sarampo, todas essas que a gente conhece que estão aqui na lista, são causadas por esses agentes da fronteira da vida. O impacto deles na saúde pública é gigantesco. Eles não são só uma curiosidade de laboratório. Eles afetam as nossas vidas de forma muito direta. Entender que o vírus age como uma máquina inerte fora da célula, mas se comporta como um ser que se adapta lá dentro, é a chave para a gente poder combater ele. É por isso que os antivirais são criados para bloquear a replicação dentro da célula. E é por isso que as vacinas, como a da gripe, precisam ser atualizadas quando o vírus evolui. Entender essa dualidade literalmente salva vidas. E assim, a gente termina quase onde começou, mas, espero, com uma perspectiva bem mais profunda. Os vírus mostram pra gente que a vida talvez não seja uma caixinha com definições rígidas, mas sim um espectro, uma coisa mais fluida. E eles nos deixam com essa pergunta fundamental, que vai muito além da biologia. Afinal, o que realmente define a vida?